estaria trazendo uma palavra. Por hoje não temos o nosso culto, como de costume, nosso culto de domingo, obedecendo o decreto da prefeitura, diante da situação que nós estamos vivendo. E com certeza, breve estaremos voltando aos nossos dias normais e voltando a ter os nossos cultos. Mas eu quero neste momento aproveitar a oportunidade e trazer uma reflexão de uma palavra de Deus para cada um dos irmãos que se encontram nos seus lares. Mas antes de lermos a leitura da palavra do Senhor, eu quero fazer uma oração e agradecer a Deus pelo dia que Ele nos concedeu de livramentos e de estarmos aqui entrando pela noite. Com certeza, a maioria dos irmãos estão em casa, estão com saúde, e nós queremos neste momento convidar os irmãos para um pouco, para você meditar na palavra do Senhor. E eu quero aqui me dirigir em oração. Nosso Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Eu te agradeço, meu Pai, pela noite, por esta oportunidade de estar aqui com a Tua palavra aberta para transmitir uma mensagem de reflexão para os Teus filhos que se encontram em casa. Deus, sabemos das dificuldades que nós estamos vivendo nesses últimos dias. É cumprimento da Tua palavra que veria momentos de lutas, de aflições e dificuldades, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque assim como o Senhor venceu, nós também venceríamos. Quero neste momento apresentar ao Senhor cada irmão que se encontra no seu lar, deste campo a qual o Senhor nos entregou e nos confiou. Cada membro desta igreja, cada congregado, as crianças, os jovens, as senhoras, os obreiros, toda a sua família, que estejam debaixo da Tua potente mão, que a Tua bênção, a Tua graça, o Teu livramento esteja sobre a vida de cada um. Que o Senhor Deus venha curar as enfermidades, repreender todo o mal, toda peste, toda praga que tem caído nesses dias sobre a terra. Que a Tua proteção esteja sobre a vida do Teu filho. Que o Senhor Deus venha visitar a cada um nesta hora, levando toda sorte de bênção e de livramentos. Pai, nos abençoa nesta hora, me dê graça, me dê sabedoria, para que eu possa trazer uma reflexão da Tua palavra para aqueles que estão, ó Deus, a observar a Tua palavra, aqueles que estão a ouvir, aqueles que estarão meditando na Tua palavra. Obrigado por tudo, eu te agradeço por este momento e rogo a Tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmos de número 23, e o verso de número 3. O Salmo de número 23, que fala sobre a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O salmista Davi, o rei Davi, no Salmo 23, ele declara, na parte A do primeiro verso do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. O rei Davi, o salmista Davi, ele afirma categoricamente, com toda a fé e com toda a confiança, que ele tinha um pastor. E ele declara para a nação de Israel que o Senhor, Deus de Israel, ele era o seu pastor. Assim como Davi declarou por fé, por certeza, por confiança, que o Senhor era o seu pastor, a nação de Israel, nós também devemos declarar ao mundo, devemos declarar diante da nossa família, diante de todos, que o Senhor Deus
Ele é o nosso pastor. O verdadeiro pastor. Deus, Ele é o pastor de Israel e Ele é o pastor daqueles que confiam, daqueles que creram no seu nome, na sua palavra. É importante a figura do pastor, como o salmista Davi aqui ele fala, porque o pastor é aquele que cuida, é aquele que livra, é aquele que pastoreia a sua ovelha e leva ela aos lugares seguros, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. É o pastor que leva a sua ovelha ao aprisco para guardar ela e livra ela do lobo, do devorador. Mas o que me chama aqui a atenção, e eu quero refletir juntamente com os irmãos, é o verso de número 3. O salmista Davi, no verso de número 3, ele nos diz assim, verso de número 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o meu cajado, e o teu cajado me consola. Davi, ele declara o Senhor como seu pastor. Como ele confia no Senhor, confiava no Senhor, ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Olha quanto Davi confiava no Senhor. A própria palavra do Senhor no Salmo diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Davi era um homem que diante das dificuldades, diante das guerras, diante das lutas, ele não se abalava. Porque Davi não era um religioso, Davi era um servo de Deus. Ele confiava no Senhor. Davi, ele não temia a nada, porque ele tinha certeza que ele tinha um pastor de verdade, que ele guardava, que ele guiava, que ele protegia, que ele orientava. Eu comparo o pastor com um pai que zela do filho, que cuida do filho, que protege o filho. E aquele filho ganha do pai a confiança. Aquela criança que não tem medo de nada, que não tem medo de mexer com o cachorro, que não tem medo de nada, porque o pai está perto. E ela confia no seu pai. Ela entende que o seu pai vai lhe proteger do perigo, vai lhe proteger do mal. Ela tem uma autoconfiança, porque o seu pai está perto. Então Davi tinha uma alta confiança em Deus, porque ele conhecia Deus, ele tinha experiência pessoal com Deus. É muito importante quando nós, os cristãos, temos experiência com Deus, no nosso dia a dia, nos nossos momentos de tristeza, de angústia, de lutas, de provas. Nós temos a confiança de que Deus é poderoso para resolver, para nos dar vitória, para nos livrar, para nos guardar. E o salmista, no verso 4, ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Olha quanto Davi confiava no Senhor, que ele disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja ameaçado de morte, ainda que eu esteja cercado de inimigos querendo tirar minha própria vida, ainda que os males desta vida venham sobre mim como um vale, eu não temerei mal nenhum. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ora, meus irmãos, nós vivemos numa terra, no mundo, nós nascemos, recebemos de Deus uma vida,
e temos ela aqui na terra e não sabemos até aonde durará a nossa vida. Nós vivemos num mundo que há momentos que parece que é um vale de uma sombra que inspira morte. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo num vale de uma sombra de morte que assola a terra, que assola o nosso país, e tem deixado muitos irmãos cabisbaixo, preocupado, nervoso, tem deixado muitos irmãos até mesmo com depressão espalhado nesse país. Parece que aqueles irmãos que tanto cultuou a Deus, que tanto orou, que tanto falou em línguas, deu tanta glória a Deus, e nesse momento de vale, de sombra de morte que assola a terra, muitos irmãos estão como que nunca conheceu a Deus, nunca teve uma experiência com Deus. E o salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. É como que eu e você esteja dizendo, aí está um vale, uma sombra de morte sobre a terra, caindo sobre os municípios, sobre os estados, sobre os países do mundo, mas eu não temerei. É a palavra de ânimo do cristão, é a palavra de fé, que essa nuvem, que esse vale que nós estamos vivendo, que essa nuvem, ela vai passar. Não temeremos, mesmo que ela esteja tirando a vida de muita gente, a nossa confiança é que temos um pastor, é que temos um Deus que nos livra, que nos protege e que nos guarda. Mesmo que sejamos atingidos por esta sombra, não temeremos mal algum. Por que Davi disse que ele não temia? Era porque Davi era um homem valente, porque Davi matou um leão, porque Davi matou um urso, porque Davi destruiu Golias? Não. Porque Davi tinha uma certeza, como ele diz aqui na sua palavra, não temerei mal algum, não tenho medo, não temerei. Por que não temerei? Davi era um super-homem? Não. É porque ele dizia, porque tu estás comigo. Davi tinha a convicção de que Deus estava com ele. E quando nós temos a convicção de que Deus está conosco, nós andamos de cabeça erguida, nós declaramos palavras de vitória, declaramos palavras proféticas de que seremos vencedores, de que venceremos, que não seremos derrotados, porque servimos a um Deus poderoso, a um Deus eterno, a um Deus que é o médico dos médicos, que tem o controle nas mãos do céu e da terra, dá a vida e tira a vida, põe no trono e tira do trono. Então esta confiança que Davi tinha era que Deus estava com ele. Deus está com você? Deus está comigo? Se Deus está com você, se Deus está comigo, não temos a que temer, não temos a que nos preocupar, porque temos o Senhor que está conosco. E Davi adianta, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí Davi diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara, ela representa aqui um pedaço de pau, um pedaço de madeira forte, que representa força e segurança. Ora, quando alguém está ameaçado, quando alguém ameaça de bater em alguém, e a pessoa é capaz de pegar um pedaço de pau firme, ele se sente protegido, ele se sente seguro com aquele pau na mão. Ele entende que com aquele pau ele vai vencer, ele não vai ser derrotado diante do problema que ele ali está. Quando Davi diz, a tua vara, Davi está dizendo, o Senhor é como um pau que está me dando segurança diante dos meus inimigos. O Senhor é a minha força, eu não temerei.
eu tenho um braço forte, eu tenho uma mão forte, eu tenho aonde me proteger. Então, a tua vara, ela me protege. A tua vara me garante segurança. A tua vara me faz eu vencer os meus inimigos. Então ele diz, não temerei mal algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado. Davi vê Deus como um general de guerra. Quando Davi fala na vara, ele vê um Deus que peleja, que batalha contra os inimigos, contra aqueles que nos perseguem, que nos levanta para nos destruir. Ele nos levanta para nos derrubar. Então Davi vê Deus como uma força poderosa, capaz de vencer o inimigo, de lhe proteger, de lhe guardar. Ele diz também, cajado. Davi, ele revela no primeiro verso do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. O pastor, ele usa um cajado. Seria uma vara com uma ponta envergada, a ponto de atrair, de trazer para perto do pastor a ovelha. Então Davi diz, o teu cajado, a tua vara e o teu cajado. Davi sabia que Deus tinha um cajado para lhe guiar pelo caminho. Quando ele entrasse por caminhos que Deus não agradaria a Deus, o seu pastor, assim como ele tira a ovelha do caminho que ele não quer que ela vá, assim como ele puxa a ovelha para si, para ele cuidar dela, Davi sabia que o Senhor tem um cajado e esse cajado lhe consolaria, lhe trazia do mau caminho aos braços do Senhor, lhe protegia, trazendo aos braços do Senhor. Assim como o pastor traz com o cajado a sua ovelha para si, para ele cuidar dela, para ele tirar o carrapicho dela, fazer a limpeza na lã da ovelha, assim como ele protege a ovelha com o cajado, trazendo ela para o lugar que ela deve estar, assim Deus também, Davi revela a Deus com uma vara e com um cajado. E Davi disse que tanto a vara como o cajado lhe consolaria. Aí você percebe que Davi, diante do vale e sombra da morte, ele diz, eu não temo. Diante das lutas, das batalhas, Davi diz, eu tenho um Senhor que tem uma vara firme para corrigir o adversário, o inimigo, contra mim. Ele é a minha força, eu não sou nada, eu sou pequeno. Eu não tenho para onde ir, mas eu tenho quem tem força para me guardar, para me proteger. Ele diz o cajado. O cajado é que traz a ovelha. Ele diz, eu estarei sempre nos braços do Senhor, porque Ele é o meu pastor. E ele adianta mais, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Davi, ele mostra a sua fé, a sua lealdade, a sua confiança no Senhor. Nos momentos de crises, nos momentos de angústia, nos momentos de dores, nos momentos de perseguições, nos momentos que os seus adversários lhe ameaçavam, nos momentos de crise sobre a nação que Davi reinava, que ele cuidava, que Deus entregou, ele tinha o Senhor como pastor, ele tinha o Senhor como a vara, ele tinha o Senhor como o cajado, ele tinha o Senhor como a vida, como a confiança. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Meus queridos irmãos, que este verso de Davi, ele possa se aplicar a cada um de nós. Nós estamos vivendo momentos difíceis, nós estamos vivendo, podemos dizer que as autoridades do mundo declararam uma guerra contra um vírus. Esse vírus tem matado muita gente. Esse vírus tem quebrado as finanças, as economias do mundo. Esse vírus tem conseguido jogar opiniões de pessoas, de cientista contra cientista. Esse vírus tem trazido assombro à terra. É como um vale, uma sombra de morte que assola
e deixa muita gente preocupada, doente, nervoso. Por quê? O que é mais precioso para o ser humano é a vida. Sem a vida não existe nada. Então as pessoas se preocupam. E nós também devemos nos preocupar. Mas não devemos nos preocupar a ponto de perdermos a nossa fé, a nossa certeza, a nossa confiança. Mesmo eu estou em casa, eu não estou podendo ir ao templo, à casa de Deus, por uma medida de homem, por uma ordem de homens. E muitas vezes até, podemos até assim dizer, até para tentar diminuir a infecção deste mal. Nós sabemos que há uma proteção de forma direta ou indireta, correta ou não, mas é uma luta que nós estamos travando. Mas mesmo assim em casa, mesmo assim sem vir ao templo, não porque eu não queira ir, mas por medidas necessárias, não podemos deixar de ir em casa, de orarmos a este Deus, de nos alimentar da palavra do Senhor, de tirar um momento com a família, com os filhos, com a esposa, para louvar a Deus, para adorar o Senhor, dizer que Ele é grande, que Ele é o Senhor, e nos levantar com a mesma coragem, a mesma fé do rei Davi e dizer: o Senhor é o nosso pastor. E dizer: ainda que eu esteja andando sobre o vale dessa sombra de morte que assola a terra, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Eu vou vencer em nome de Jesus. Eu vou atravessar essa jornada. Eu vou atravessar esses momentos de angústia, de dores, de sofrimento, de opressão. Eu vou sair lá na frente, assim como saiu o exército de Israel, assim como Miriam e as mulheres, ao ver o povo de Deus liberto daquela opressão do exército de Faraó. Assim, nós também podemos fazer, ao terminar essa pandemia, ao terminar esse vírus ser destruído totalmente, que nós, os cristãos, possamos nos reunir de volta com o congregado, como a Bíblia manda, nos congregar, congregai, povo meu, e na casa do Senhor glorificar e exaltar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Que cada um dos irmãos possa refletir nessa palavra. Não deixe a sua fé ser abalada, não perca a sua alegria, não perca a sua esperança, não coloque este vírus maior do que Deus, maior do que a palavra. Que você possa se precaver, tomando as medidas necessárias, conforme as autoridades, mas a sua fé não pode jamais ser abalada, você jamais poderá ser dominado pelo medo. Você tem que confiar no Senhor. Deus está acima de tudo, Ele está no trono, Ele está vendo cada um de nós, Ele está observando o que está acontecendo sobre a terra. Ele conhece a nossa vida, o nosso deitar, o nosso levantar. Então tenha o Senhor como teu pastor, declare isso na sua vida, declare o que Davi declarou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que você possa ser consolado pelo cajado, consolado pela vara do Senhor, e que você possa levantar a sua voz e dizer, como disse Davi: não temerei, porque o Senhor está comigo. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a cada um dos irmãos, que possamos prosseguir a nossa caminhada, servindo ao Senhor, enviando para os irmãos que têm seu WhatsApp, seus grupos, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de alegria, quem sabe uma oração orando pelo seu irmão, quem sabe um hino de louvor a Deus, quem sabe um versículo da Bíblia, que não venhamos ficar como Elias estava na caverna, não venhamos ficar como Davi estava na caverna, que possamos, na verdade, levantar a nossa cabeça e prosseguir a nossa jornada em nome de Jesus.
nosso Deus e eterno Pai. Ó Deus, eu te agradeço nesta hora, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, que possamos ter a fé de Davi, a coragem de Davi, a confiança de Davi, e declararmos, assim como Davi declarou, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu rogo e suplico ao Senhor pela vida de cada irmão, pela vida do nosso campo, pela vida da nossa família, pela vida das famílias, que todos estejam guardados e protegidos pelo Senhor. E todos tenham uma semana de paz, de bênção e de livramento. Que a graça e a paz e a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Então está aqui encerrado a minha palavra. Deus abençoe a todos.